Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 10, que tem como título A Nova Aliança. O verso dessa semana está lá em Jeremias, capítulo 31, verso 31, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bem, na introdução da lição, já aqui no dia de sábado, nós temos uma ilustração muito interessante que dá uma resumida no conteúdo da nossa lição. Diz aqui de um homem de negócios que estava ali na frente de alguns executivos e ele segurava uma caixa de detergentes e apontando para o que estava escrito na caixa, que tinha a palavra nova. Porém, a única coisa que tinha de nova nessa caixa de detergentes era justamente a palavra nova, porque o conteúdo da caixa ou dos detergentes era o mesmo dos detergentes antigos, digamos assim, né? Então, o conteúdo ali, todas as suas fórmulas químicas ali utilizadas para produzir esses detergentes era a mesma dos anteriores. Então, a única coisa que tinha de nova nesse conteúdo ali que esse homem de negócios estava apresentando para os executivos era apenas a palavra nova. E justamente a lição faz essa analogia com a questão da nova aliança, né? Nos mostrando que a aliança, né, a nova aliança, a única coisa que tem diferente, basicamente, é a palavra nova, porque a base da aliança, né, o conteúdo da aliança é o mesmo das alianças anteriores, né? A base é a mesma, é a graça de Deus, a sua misericórdia, o seu interesse pela humanidade, o interesse em salvar a humanidade, né? Então, a única coisa que tem de nova na nova aliança, basicamente, nós vamos perceber no estudo de hoje, que é a palavra nova. E acompanhe comigo o que diz lá em Jeremias. Nós já, inclusive, lemos o verso 31 do capítulo 31, mas vamos ler de novo o verso 31 e agora até o verso 33. Acompanhe só. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bem, aqui nós precisamos compreender justamente o motivo da aliança aqui sendo apresentada, essa nova aliança. Nós já falamos isso aqui em diversos estudos durante esse trimestre. A necessidade da nova aliança é justamente pelo fato da aliança anterior ter sido quebrada. As alianças anteriores elas foram quebradas e conforme a aliança é quebrada, Deus, na sua misericórdia, o seu interesse pela humanidade, ele apresenta uma nova aliança, porque ele quer salvar todos nós. Veja só o que diz aqui no comentário bíblico, nesse capítulo 31 de Jeremias, o verso 31, quando diz justamente a questão da nova aliança. Fala assim: os israelitas, eles falharam em satisfazer as exigências divinas porque lutavam para ser justos por seus próprios esforços. Reconhecendo essa tendência inerentemente humana, o Senhor prometeu, portanto, uma nova aliança. Com este arranjo, o ser humano se torna santo por meio da fé do Redentor e Santificador. Era desejo de Deus que os exilados que retornaram entrassem de coração e alma nessa experiência da nova aliança. E na sequência também o que diz aqui no verso 33, quando fala no coração lhes inscreverei, diz assim: a lei de Deus não deveria ser simplesmente um padrão externo de justiça, deveria ser uma fonte de ação a guiar e controlar a conduta humana. Então veja, né, a lei de Deus não é apenas um ato externo, né, não deve ser algo para ser seguido e ser demonstrado apenas externamente, um ato, como fala aqui, né, não deveria ser simplesmente um padrão externo de justiça. Por isso ele fala, lhes escreverei no coração, né? Vem de dentro. Né? O que é que motiva esses atos externos, esse padrão externo de justiça? O que é que nos motiva a seguir esse padrão externo de justiça? Não são apenas os atos externos que importam. Pelo contrário, né? Se nós praticamos essas ações externas pela motivação errada, é a mesma coisa do que não fazer. Para Deus é assim. Então, o que importa é o que é que nos motiva a buscar seguir esses padrões externos de justiça. Então, nós precisamos ter essa compreensão.
a lei, a aliança, perdão, anterior é quebrada, Deus então ele propõe uma nova aliança, lembrando que o conteúdo, a base, a sua graça, a sua misericórdia, o seu interesse em salvar os humanos é o mesmo da aliança anterior, não muda. E aqui nós temos também essa ideia, né? Importância de compreender e buscar seguir esses padrões de justiça pela motivação correta, que é justamente compreendendo todo o amor e toda a graça que está, onde essa aliança está baseada, podemos dizer dessa forma. Na sequência da lição, nós percebemos que Deus justamente ele tem um interesse tão grande em salvar a humanidade, né, que ele envia, portanto, pessoas para salvar, né, para poder alertar, melhor dizendo, aqueles que estão em pecado. Aqui nós percebemos Jeremias, né, trazendo essa ideia da nova aliança, e a lição nos mostra, porque nós não podemos esquecer, nesse momento, nós já falamos bastante disso na lição de Isaías do trimestre passado, da divisão do reino de Israel, o reino de Israel do norte, né, o reino de Israel do sul, que era Judá, logo depois ali do reinado de Salomão, há essa divisão. E da mesma maneira que nós temos Jeremias aqui alertando as pessoas, né, de Judá, nós tínhamos também, né, alguns anos antes, Oséias, um dos profetas que alertaram da mesma forma as pessoas do reino de Israel do norte. Acompanhe só o que diz lá em Oséias, capítulo 2, verso 18 ao verso 20. Naquele dia farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, nós percebemos aqui Oséias falando ao povo lá de Israel do norte, também com relação à aliança, alertando o povo de que estão pecando, mas Deus quer renovar essa aliança, quer reforçar essa aliança. Então, nós percebemos aqui o interesse que Deus tem pela humanidade. Mesmo a humanidade quebrando a aliança, mesmo a humanidade caindo, desfazendo a aliança que Deus faz conosco, Deus ele tem um interesse muito grande em nos salvar. E ele vai enviando pessoas, então, para nos alertar e propor que nós entremos de novo numa nova aliança com ele. E sobre isso eu separei aqui um trechinho que está lá na lição de segunda-feira, acompanhe comigo. Em momentos da história em que os planos de Deus para o povo da aliança foram prejudicados por sua rebelião e descrença, ele enviou profetas para anunciar que a história de aliança com seu povo fiel não havia chegado ao fim. Não importava quanto o povo tivesse sido infiel, nem sua apostasia, rebelião e desobediência. O Senhor ainda anunciou sua vontade de entrar em aliança com todos os que estivessem dispostos a se arrepender, obedecer e reivindicar suas promessas. Que maravilha! Isso é para nós também hoje. Não importa, veja, não importa o quanto nós possamos estar sendo infiéis a nosso Deus, não importa o grau de desobediência, não importa se nós estivermos um coração disposto a se arrepender. Deus ele está de braços abertos para renovar a aliança conosco. Deus está disposto a nos perdoar e entrar novamente numa aliança conosco, não importando o quanto nós tenhamos sido infiéis a Ele. Ele deseja renovar essa aliança, porque o maior desejo de Deus é salvar a cada ser humano. Agora acompanhe comigo o que diz lá em Hebreus, capítulo 8, do verso 6 em diante. Verso 6 em diante. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas,
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz. Aí na sequência você pode acompanhar aí do verso 8 até o 12, basicamente diz o que nós estudamos nos versos de Jeremias, né? Repetindo aqui, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. Enfim, e na sequência vai dizendo basicamente ali o que falou no livro de Jeremias, capítulo 31, do verso 31 em diante, que nós já lemos aqui. Aqui a lição ela traz um destaque muito interessante com relação a essa palavra superior aliança, que está ali no verso 6. Por que essa aliança ela é considerada superior? Porque essa nova aliança, até porque, como eu falei, esses versos aqui estão lá em Jeremias, na sequência, então está se referindo à nova aliança que em Jeremias também estava falando. E por que essa nova aliança ela é, de alguma maneira, considerada superior? Eu separei aqui um trecho da lição que diz assim, na lição de terça: embora a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova aliança. É o mesmo Deus que oferece salvação do mesmo modo, pela graça. É o mesmo que busca um povo que pela fé reivindique suas promessas de perdão. O mesmo que busca escrever a lei no coração dos que lhe obedecem em uma relação de fé, sejam judeus ou gentios. Então, por que motivo essa aliança é superior? Eu separei aqui no comentário bíblico, então, o que diz com relação a essa questão da aliança ser superior. A lição também fala desse assunto, diz assim: era nova, no caso aqui, em relação à primeira aliança. E a vinda de Cristo e o cumprimento dos tipos da lei cerimonial puseram fim ao sistema levítico. O derramamento de seu sangue ratificou a aliança feita havia muito tempo com Adão e confirmada a Abraão. Então, entenda que superior no sentido, por quê? Porque nesse momento aqui nós já temos a vinda de Cristo, o cumprimento dos tipos dessa lei, então, que puseram fim a todo aquele sistema lá imposto em Levítico. E perceba, né, o derramamento do sangue de Cristo, ele ratificou a aliança que havia muito tempo com Adão, feita havia muito tempo com Adão. Então, entenda, nós aqui nessa lição desse trimestre, nós falamos da aliança, começamos na aliança com Adão, aliança com Noé, Abraão, aliança no Sinai, agora tratando da nova aliança, e dizendo que o derramamento de sangue, o derramamento do sangue de Cristo, o derramamento do sangue do Messias, ratificou a aliança feita havia muito tempo com Adão. Então, ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz, ele ratifica a primeira aliança feita com a humanidade. A aliança feita com Adão, lá na queda de Adão, né? Nós estudamos lá no início da lição a aliança com Adão. Então, superior com relação a isso, né? O sacrifício feito por Cristo Jesus. Essa ideia que nós já temos, que nós já compreendemos por quanto da morte de Cristo na cruz. Mas entenda que nós lemos aqui nessa lição, na lição de terça-feira, é o mesmo Deus que oferece salvação pela graça. É o mesmo Deus que perdoa. É o mesmo Deus que se interessa pela humanidade. Então, nova aliança, não porque ela anula a aliança anterior, porque não anula. Tudo que nós estudamos até aqui nesse trimestre, desde a primeira lição até nesse momento, está em vigor. A única coisa que nós estudamos que não está em vigor é todo esse sistema cerimonial que na cruz, com o sacrifício do nosso Mestre, com o sacrifício de Jesus, com o derramamento do sangue do Messias, acabou, porque não precisa mais. Mas o resto continua, entenda, tudo continua da mesma maneira, porque é o mesmo Deus buscando salvar a humanidade. E se a aliança ela é necessária, uma nova aliança, é porque nós, seres humanos, falhos, pecadores, quebramos a aliança em algum momento. E lembre disso, nós falamos também várias vezes, Deus não quebra aliança nunca. Se a aliança é quebrada, é porque nós quebramos a aliança. E se há uma necessidade de uma renovação de aliança, é porque nós quebramos e pecamos com Deus.
Então Deus, ele deseja que nós entremos nessa aliança, deseja que nós compreendamos todo o fundamento, toda a base da aliança. E mais uma vez a lição dessa semana também nos deixa claro que nós podemos entrar nessa aliança tranquilamente, porque justamente Deus, ele não falha. Deus, ele nunca falhará conosco, nunca falhará. E se em algum momento nós entramos nessa aliança e falhamos, se em algum momento nós entramos nessa aliança e quebramos, Deus nos convida a entrarmos novamente nessa aliança com um coração arrependido, e Ele está totalmente disposto a nos perdoar e permitir que essa aliança conosco seja renovada. E se você nunca entrou nessa aliança com o Pai, Ele também te convida para que você entre nessa aliança com Ele, possa desfrutar de todo o prazer de estar livre dentro da aliança com o nosso Deus. Que você possa ter essa compreensão, então, que você possa enxergar o sacrifício de Cristo como cumprimento também dessa aliança. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, e que você possa desejar entrar nessa aliança com o nosso Pai. Mais uma vez, foi um grande prazer aqui estar com você. A gente se vê, então, no próximo estudo. Até lá!